A graça e a paz, povo de Deus. Como vai? Tudo bem? Pastor André, dando continuidade à matéria Manifestações do Espírito e falando sobre os dons. Na primeira aula, nós falamos sobre o dom de sabedoria. Creio eu que nós vamos falar sobre o dom da palavra de conhecimento e eu acredito que devo conseguir entrar em outro dom. Mas as próximas aulas serão aulas exatamente que nós vamos falar um pouco a respeito, discorrer um pouco a respeito dos dons. E hoje nós vamos começar a respeito do dom da palavra de conhecimento, para que a gente venha a entender de fato o que é o dom da palavra de conhecimento. Muito importante. Quando o Espírito de Deus está em nós, manifestando o poder de Deus, com certeza, os dons serão, de uma forma muito poderosa, operar através da nossa vida. Vamos orar? Pai, graças nós te damos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Traga a revelação da tua palavra. Traga a revelação da tua palavra mais e mais sobre nós, Pai. Pai, eu declaro que quando esta palavra entrar, Senhor Jesus Cristo, na casa dos meus irmãos, aonde tiver pessoas escutando esta palavra, milagres vão acontecer, sinais vão acontecer, prodígios vão acontecer, curas extraordinárias vão acontecer para a glória do nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre palavra de conhecimento. É a revelação sobrenatural mediante o Espírito Santo, referente a eventos, propósitos, motivos, origens, destinos em relação a personalidades humanas, divinas, satânicas, ou mesmo no passado ou no presente. Deixa eu te dizer, diferente da palavra de sabedoria que fala a respeito das coisas que vão acontecer no futuro, a palavra de conhecimento vai trazer à tona o que aconteceu no passado e está acontecendo no presente. Então a palavra de conhecimento vai trazer de uma forma sobrenatural exatamente revelações, situações que aconteceram no passado e que simplesmente estão acontecendo no presente. A palavra de conhecimento não é algo natural, não é de uma forma natural, é de uma forma sobrenatural. O Espírito vem sobre você, o Espírito está em você e ele começa a mover e ele vai trazer a palavra de conhecimento. Conhecimento profundo da Bíblia. Algumas pessoas pensam que o dom de conhecer a Bíblia é o dom de conhecer a Bíblia, mas não é. Este conhecimento está disponível a qualquer pessoa. Então, a palavra de conhecimento não é o dom de conhecer a Bíblia. Conhecer a Deus mediante a estreita comunhão com Ele. De fato, conhecemos Deus quando andamos em comunhão com Ele, mas é diferente de uma transmissão sobrenatural do conhecimento de certos fatos na mente de Deus. Nós não podemos confundir. Infelizmente, nós pensamos que a palavra de conhecimento é porque conhecemos bastante a Bíblia ou porque temos conhecimento de Deus. Não, e a palavra de conhecimento vai revelar atos que aconteceram no passado e no futuro, no passado e no presente. Simplesmente o conhecimento de Deus está diretamente ligado ao tempo de relacionamento que eu vou ter com Ele. Pode se manifestar através de, ou seja, a palavra de conhecimento, ela pode se manifestar através de alguns pressupostos. Uma revelação interior, ela pode se revelar em você através de uma revelação interior, uma voz audível, línguas com interpretação, dom de profecias, visões, sonhos e anjos. Ou seja, a palavra de conhecimento, ela pode se revelar através da tua vida exatamente por essas qualidades, por esses adjetivos aqui, dizendo, olha, por revelação interior, por uma voz audível, de uma forma sobrenatural, virá a revelação que vai levar a você a palavra de conhecimento. O Espírito Santo vai trazer para você, de uma forma sobrenatural,
a informação que aconteceu no passado ou que está acontecendo no presente. A palavra de conhecimento no Antigo Testamento, na descoberta das jumentas do pai de Saul. 1 Samuel capítulo 9, versículo 18. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Quando as jumentas que há 3 dias te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. Ou seja, Samuel estava dizendo: sabe aquelas jumentas que você perdeu há 3 dias? Não se preocupe, porque elas já foram encontradas. Acalma teu coração, porque elas já foram encontradas. Ou seja, ele estava falando de algo que aconteceu no passado, na descoberta dos planos do inimigo. 2 Reis capítulo 6, o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado. E eis que se salvou, não uma nem 2 vezes. Então, tendo-se turbado como este incidente, o coração do rei da Síria. Ou seja, o rei da Síria estava organizando para cercar o povo de Israel, mas o profeta veio e avisou: olha, há uns dias atrás o rei da Síria estava organizando, ele já fez um plano para pegar vocês lá na frente. Não vai por ali, porque se vocês forem por ali, ele vai pegar vocês. Então, simplesmente, o rei de Israel mandou algumas pessoas, foi lá e viu que realmente era o que estava acontecendo. Então, a palavra de conhecimento é Deus trazendo a revelação de que algo foi tramado anteriormente ou algo aconteceu no passado. A palavra de conhecimento no Novo Testamento. A conversão de Saulo. Atos capítulo 9, versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelido de Tarso, pois ele está orando. Olha só, Deus falou para ele alguns dias atrás: Ananias, você vai lá nessa rua, na rua que se chama Direita, na casa de Judas. Alguns dias atrás, tem um homem que se chama Saulo. Esse homem teve um encontro comigo e esse homem se converteu. Vai lá que ele está lá. Ore por ele, impõe as mãos sobre eles e mostre para ele exatamente tudo que ele tem que passar por causa do meu evangelho. Ou seja, Deus estava mostrando para Ananias, Deus tinha mostrado para Ananias o que já tinha acontecido há dias atrás. Então a palavra de conhecimento, ela vai falar de algo do passado e algo que está acontecendo no presente. Há dias atrás ele tinha se convertido e no presente ele estava cego. Então vai lá e impõe as mãos sobre ele agora, porque ele está cego e ele vai ter, e eu vou me revelar mais e mais a ele. O dom da palavra de conhecimento do ministério de Jesus, no poço de Jacó, a falar com a samaritana. João capítulo 4, versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido.
isso dissestes com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Ou seja, Jesus estava mostrando pela palavra de conhecimento exatamente a vida daquela mulher. Olha, você já teve 5 maridos, e o que o senhor tem e que você tem agora? Ele estava falando de coisa do passado e coisa do presente. Você já teve 5, passado, e o que você tem agora, presente, palavra de conhecimento, não é teu. Entendeu? Então a palavra de conhecimento vai falar a respeito de passado e presente. A palavra de conhecimento vai falar exatamente sobre isso. Mateus capítulo 2, versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração: por que fala ele de modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Simplesmente Jesus mostrou o que estava acontecendo naquele exato momento. O coração daqueles homens estava arrazoando ali, murmurando, reclamando, e Jesus veio com a palavra de conhecimento e disse para ele: por que vocês estão agindo assim? A palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria podem operar juntas. A palavra de conhecimento é presente e passado. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. Aqui ele está falando de novo da questão de Paulo, ou seja, a palavra de conhecimento trata a respeito de passado e presente. A palavra de sabedoria fala a respeito de futuro. Atos capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Olha que coisa tremenda. Simplesmente no mesmo texto, tanto a palavra de conhecimento como a palavra de sabedoria, elas agiram. No mesmo texto, Jesus falou, o Espírito Santo falou com Ananias: vai, porque aconteceu isso, esse homem se converteu, e ainda disse: ele é um instrumento para mim e eu vou usá-lo de uma forma poderosa. Olha que coisa tremenda. No mesmo texto, tanto a palavra de conhecimento como a palavra de sabedoria se moveram. O dom do discernimento de espíritos. Agora nós vamos falar um pouco sobre esse dom que é tão importante na igreja. Tão importante na igreja. Deixa eu te dizer uma coisa. O dom de discernimento de espírito é tão importante. Por quê, irmãos? Porque você simplesmente, muitas coisas poderiam ser evitadas na igreja de Cristo se a gente tivesse de fato o dom de discernimento de espírito. Se o dom de discernimento de espírito fosse latente na nossa vida, muitos danos que a igreja tem, ela não teria. Amém? O dom de discernimento de espírito é a revelação na qual se percebe, vendo ou não, ouvindo dentro de esfera espiritual, identificando se a ação é divina, humana ou satânica. É um conhecimento do nosso espírito transferido pela revelação sobrenatural, relativo à fonte, natureza, atividade de qualquer espírito. O dom de discernimento de espírito vai mostrar para nós exatamente quem está se movendo, se é o Senhor, se o que está se movendo vem de Deus, se é humano ou se é de um espírito maligno. Por isso a importância
importância do dom de discernimento de espírito dentro da igreja, porque a igreja que tem o dom de discernimento de espírito, ela nunca será enganada, porque sempre quando vier algo contra esta igreja, trazido pelo inimigo, qualquer armadilha, Deus sempre vai revelar para os seus santos profetas e eles verão de fato o que o inimigo está tramando. Também quando Deus estiver fazendo alguma coisa, todos saberão, é Deus que está fazendo. Quando um homem estiver fazendo alguma coisa, as pessoas vão saber, é um homem que está fazendo. Por quê? Porque o dom de discernimento de espírito vai trazer exatamente essa revelação sobrenatural do que está acontecendo. A palavra discernir no original grego é diácrisis, que significa habilidade de discernir, discernimento, julgamento. O dom de discernimento de espírito não é adivinhação espiritual do pensamento alheio. Deixa eu te dizer uma coisa, o dom de discernimento de espírito não é espírito de adivinhação, não é adivinhação em relação ao pensamento alheio, não é uma adivinhação sobrenatural em relação ao que as pessoas estão pensando. Discernimento das falhas do próximo não é um discernimento das falhas do próximo. A gente não vai, pelo dom de discernimento de espírito, discernir a falha dos próximos. Visão exclusiva da dimensão de espíritos malignos não é o dom de discernimento de espírito, não é uma visão exclusiva para você ver o que os demônios estão fazendo, não é. O dom de discernimento de espírito vai trazer à luz tudo que ou Deus, ou o homem, ou espíritos malignos estão tramando, o que está tramando, os espíritos malignos estão tramando, ou o homem está fazendo, ou o que Deus está manifestando dentro da igreja. A importância deste dom para igrejas. A grande importância deste dom é para trazer, desmascarar os planos de Satanás. Vai desmascarar o dom de discernimento de espírito, vai desmascarar os planos, as armadilhas do inimigo contra a igreja de Cristo. Os santos que estão em servidão são libertos, vai mostrar exatamente aqueles que estão servindo, que eles são libertos, que são realmente homens de Deus. O pecado pode ser erradicado no meio dos santos, ou seja, o dom do discernimento de espírito vai trazer de fato a revelação dos pecados. Para quê? Para erradicar, para arrancar do meio dos santos todo pecado. Pode detectar-se as falsas revelações. O dom de discernimento de espírito vai mostrar exatamente quando as revelações que estão sendo liberadas são falsas. Vai detectar as falsas ou as verdadeiras. Eu já tive, graças ao Senhor Jesus Cristo, eu já tive momentos em que uma vez um homem segurou no meu ombro e aquele homem começou a orar por mim. Quando aquele homem começou a orar por mim, veio muito forte, falso profeta. Muito forte. E quando eu fui analisar o que aquele homem estava entregando, deixa eu te dizer, verdadeiramente não tinha nada a ver com o que Deus estava falando comigo. O que Deus já tinha falado comigo. O dom de revelação, de profecia. Deus vai falar com você. Deus vai usar um profeta hoje para falar com você exatamente tudo aquilo que Ele já conversou contigo. Ele já te mostrou. Então, naquele momento, quando o homem colocou a mão sobre mim, na mesma hora, Deus falou, falso profeta. Então deixa eu te dizer, o dom de discernimento de espíritos vai trazer isso. Por isso a importância, hoje nós temos entendido no Ministério Irene, eu tenho entendido a importância de buscar a cada dia mais e mais e mais a magnitude desse dom, buscar a cada dia mais e mais
esse dom sendo vivo e eficaz dentro do Ministério Irene, para a gente poder ver exatamente o que o inimigo está tentando tramar contra a Igreja de Cristo. Igreja de Cristo, deixa eu te dizer uma coisa, busque com toda a força, busque a manifestação dos dons, agradeça a Deus porque os dons são evidentes no seu ministério, agradeça a Deus porque principalmente o dom de discernimento de espírito está evidente no seu ministério. Para quê? Para que você não venha, para que a Igreja de Cristo não venha ter danos. Amém? Aleluia! O alerta das Escrituras a respeito do engano. Mas antes, 1 João capítulo 4, versículo 1 e 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Não reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e precedentemente já está no mundo. Olha só que coisa tremenda. Nós precisamos, toda vez que alguma coisa for se manifestar, qualquer espírito, irmão, procure discernir a importância de fato do dom de discernimento de espírito. Procure discernir se é de Deus o que está operando. Procure entender se é de Deus, irmão. A palavra do Senhor diz para a gente julgar os espíritos, para saber de fato se é de Deus o que está se movendo. Porque diz que muitos falsos profetas já estão pela terra, muitos falsos profetas já estão por aí, estão pregando e infelizmente por uma igreja não orar, infelizmente eles estão entrando, estão conseguindo fazer coisas e Deus não quer. Então igreja, se posicione em oração. O alerta das Escrituras: falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. Olha a importância de nós, de fato, estarmos cheios do Espírito Santo, e o dom de discernimento de espírito está muito forte na igreja, porque a Bíblia diz que existem falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transformou em anjo de luz. Não é muito, pois, que os que seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Olha que coisa tremenda. Nós temos todos os dias, irmãos, nós temos pastores, líderes, irmãos, nós temos que buscar todos os dias o dom de discernimento de espírito, porque já existem falsos mestres, falsos doutores, obreiros fraudulentos andando por aí, tentando entrar na Igreja de Cristo para trazer dano, desviados da fé. 1 Timóteo capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Existem homens que estão com a própria consciência cauterizada e eles estão por aí pregando bobagens, pregando mentiras, e muitas vezes, irmãos, porque a gente não está buscando a verdade da palavra, porque a gente não está buscando verdadeiramente conhecer ao Senhor, eles estão conseguindo entrar nas igrejas, estão conseguindo trazer dano para o corpo de Cristo. Sabe, eu estava estudando um dia desse a respeito de Nicolai, que gerou os Nicolaitas. Deixa eu te dizer, o engano de Nicolai que pegou ele foi algo tão
pequeno, mas que causou um dano tão grande na igreja. Será que nós estamos escutando, irmãos, por aí, o relativismo, o tal do nada a ver? Não é bem assim. Eu posso escutar uma música secular e misturar, tentando misturar o santo e o profano. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Em nome de Jesus, cuidado quando você estiver fazendo seu story e fica colocando no meio do seu story músicas mundanas, músicas que não foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Cuidado, irmão. Cuidado com aquilo que você olha e fala: ah, não tem nada a ver. Irmão, procura ter discernimento de espírito. Irmão, são duas vertentes. São duas vertentes que podem inspirar um homem: ou o Espírito de Deus ou as trevas. Meu irmão, um homem, se ele for guiado pelo Espírito Santo, se for um homem realmente de Deus, for um homem cheio do Espírito Santo, ele vai ser guiado e inspirado pelo Espírito Santo. Se ele não for um homem eu não estou falando nem de ímpio, eu estou falando de pessoas que infelizmente estão dentro do Evangelho e que lá em 1 Coríntios diz que esse povo a gente tem que tirar até de perto da gente. Se são pessoas que infelizmente não são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com o que você está dizendo que é de Deus e que não é. Eu não estou falando nem das coisas do mundo. Se um homem que não é cristão, um homem que é cristão, às vezes, que confessou Jesus, às vezes não está sendo guiado pelo Espírito de Deus porque ele não está, de fato, tendo intimidade com Deus, imagina um povo do mundo. Quem é que inspira alguém do mundo a fazer? Por mais bonitinha que a música seja, por mais linda que a letra seja, por mais, que ela fala de amor, cuidado, irmãos. Cuidado para você não estar sendo inspirado, não estar sendo influenciado por demônios e achando que é tão lindo porque está falando de amor. Irmãos, em nome de Jesus, cuidado. Vamos buscar os dons com toda a força do nosso coração, principalmente o dom de discernimento de espírito, o dom de profecia, em nome de Jesus, para trazer edificação para a igreja. Pai, graças nós te damos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por esta palavra, Senhor, esta palavra é a verdade. Pai, que o Senhor venha trazer vida para a vida dos meus irmãos, Senhor. E cada um venha ser cheio da tua glória, da tua justiça e da tua paz, em nome de Jesus.